O Homem com Lábio Torcido, de Arthur Conan Doyle, entregue a você em formato de audiolivro por Aventuras Audíveis. Isa Whitney, irmão do falecido Elias Whitney, D.D., diretor do Colégio Teológico de St. George's, era muito viciado em ópio. O hábito cresceu nele, pelo que entendi, por causa de alguma aberração tola quando ele estava na faculdade. Por ter lido a descrição de Dickinson de seus sonhos e sensações, ele encharcou seu tabaco com láudano na tentativa de produzir os mesmos efeitos. Ele descobriu, como muitos outros fizeram, que a prática é mais fácil de alcançar do que se livrar dela, e por muitos anos continuou a ser um escravo da droga, um objeto misto de horror e piedade para seus amigos e parentes. Posso vê-lo agora, com rosto amarelo e pálido, pálpebras caídas e pupilas pontudas, todo encolhido em uma cadeira, a ruína de um homem nobre. Uma noite, foi em junho de 1989, minha campainha tocou, mais ou menos na hora em que um homem dá seu primeiro bocejo e olha para o relógio. Sentei-me na cadeira e minha esposa colocou o bordado no colo e fez uma carinha de decepção. Um paciente. Disse ela. Você terá que sair. Eu gemi, pois havia acabado de voltar de um dia cansativo. Ouvimos a porta abrir, algumas palavras apressadas e depois passos rápidos no linóleo. Nossa porta se abriu e uma senhora, vestida com uma roupa escura e um véu preto, entrou na sala. Você vai me desculpar por ter ligado tão tarde, ela começou, e então, perdendo subitamente o autocontrole, correu, jogou os braços em volta do pescoço de minha esposa e soluçou em seu ombro. Oh, estou com tantos problemas. Ela chorou. Eu quero um pouco de ajuda, ora, disse minha esposa, levantando o véu, é Kate Whitney. Como você me assustou, Kate. Eu não tinha ideia de quem você era quando entrou, eu não sabia o que fazer, então vim direto até você. Esse sempre foi o caminho. Pessoas que estavam de luto vieram até minha esposa como pássaros a um farol. Foi muito gentil da sua parte ter vindo. Agora, você deve tomar um pouco de vinho e água, sentar-se aqui confortavelmente e nos contar tudo sobre isso. Ou você preferiria que eu mandasse James para a cama? Ah, não, não. Quero o conselho e a ajuda do médico também. É sobre Isa. Ele não está em casa há 2 dias. Estou com tanto medo dele. Não foi a primeira vez que ela nos falou dos problemas do marido, comigo como médico, com minha esposa como velha amiga e companheira de escola. Nós a acalmamos e confortamos com as palavras que pudemos encontrar. Ela sabia onde seu marido estava? Seria possível que pudéssemos trazê-lo de volta para ela? Parece que foi. Ela tinha a informação mais segura de que ultimamente ele, quando teve um ataque, recorreu a um antro de ópio no extremo leste da cidade. Até então, suas orgias sempre se limitavam a um dia, e ele voltava, contorcendo-se e destroçado, à noite. Mas agora o feitiço já estava sobre ele há 48 horas, e ele ficou ali deitado, sem dúvida entre os resíduos das docas, respirando veneno ou dormindo para se livrar dos efeitos. Lá ele poderia ser encontrado, ela tinha a certeza, no Bar of Gold, em Upper Swandon Lane. Mas o que ela deveria fazer? Como pôde ela, uma mulher jovem e tímida, entrar em tal lugar e arrancar o marido do meio dos rufiões que o cercavam? Esse era o caso, e é claro que só havia uma saída. Será que não posso acompanhá-la até este lugar? E então, pensando bem, por que ela deveria vir? Eu era o conselheiro médico de Isa Whitney e, como tal, tinha influência sobre ele. Eu poderia lidar melhor com isso se estivesse sozinho. Prometi-lhe com minha palavra que o mandaria para casa de táxi dentro de 2 horas se ele realmente estivesse no endereço que ela me deu. E assim, em 10 minutos, deixei minha poltrona em minha alegre sala de estar para trás e estava acelerando para o leste em Wanson, em uma missão estranha, como me pareceu na época, embora o futuro só pudesse mostrar o quão estranho era para mim ser. Mas não houve grande dificuldade na primeira etapa da minha aventura. O Swandon Lane é um beco vil que se esconde atrás dos altos cais que margeiam o lado norte do rio, a leste da Ponte de Londres. Entre uma loja de bebidas e uma loja de gin, acessível por uma escadaria íngreme que descia até uma abertura escura como a entrada de uma caverna, encontrei o covil que procurava.
Ordenando ao meu táxi que esperasse, desci os degraus, desgastados no centro pelos passos incessantes de pés bêbados, e à luz bruxuleante de uma lamparina a óleo acima da porta encontrei o trinco e entrei em uma sala comprida e baixa, espessa e pesada com a fumaça marrom do ópio, e com terraços com beliches de madeira, como o castelo de proa de um navio de imigrantes. Através da escuridão, era possível vislumbrar vagamente corpos deitados em poses estranhas e fantásticas, ombros curvados, joelhos dobrados, cabeças jogadas para trás e queixos apontando para cima, com aqui e ali olhos escuros e sem brilho voltados para o recém-chegado. Nas sombras negras brilhavam pequenos círculos vermelhos de luz, ora brilhantes, ora tênues, à medida que o veneno ardente aumentava ou diminuía nas cavidades dos canos de metal. A maioria ficou em silêncio, mas alguns murmuravam para si mesmos, e outros conversavam com uma voz estranha, baixa e monótona, a conversa chegando aos jorros e, de repente, diminuindo em silêncio, cada um murmurando seus próprios pensamentos e prestando pouca atenção às palavras de seu vizinho. No outro extremo havia um pequeno braseiro de carvão aceso, ao lado do qual, num banco de madeira de 3 pernas, estava sentado um velho alto e magro, com o queixo apoiado nos 2 punhos e os cotovelos nos joelhos, olhando para o fogo. Quando entrei, um pálido atendente malaio veio correndo com um cachimbo para mim e um suprimento de droga, chamando-me para uma cama vazia. Obrigado. Não vim para ficar, disse eu. Há um amigo meu aqui, Sr. Isa Whitney, e desejo falar com ele. Houve um movimento e uma exclamação à minha direita, e olhando através da escuridão, vi Whitney, pálido, abatido e despenteado, olhando para mim. Meu Deus! É Watson, disse ele. Ele estava em um estado de reação lamentável, com todos os nervos à flor da pele. Eu digo, Watson, que horas são? Quase 11, de que dia? De sexta-feira, 19 de junho, Deus do céu. Pensei que fosse quarta-feira. É quarta-feira. Por que você quer assustar um sujeito? Ele afundou o rosto nos braços e começou a soluçar em um tom agudo e agudo. Eu te digo que é sexta-feira, cara. Sua esposa está esperando por você há 2 dias. Você deveria ter vergonha de si mesmo, então eu sou. Mas você está confuso, Watson, pois só estou aqui há algumas horas, 3 canos, 4 canos, não me lembro quantos. Mas irei para casa com você. Eu não assustaria Kate, pobre Kate. Me dê sua mão. Você tem táxi? Sim, tenho um esperando, então eu irei nele. Mas devo alguma coisa. Descubra o que devo, Watson. Estou sem cor. Não posso fazer nada por mim mesmo. Caminhei pela passagem estreita entre a fileira dupla de travessas, prendendo a respiração para impedir a entrada dos vapores repugnantes e estonteantes da droga, e procurando pelo gerente. Ao passar pelo homem alto que estava sentado perto do braseiro, senti um puxão repentino em minha saia e uma voz baixa sussurrou: "Passe por mim e depois olhe para mim." As palavras caíram claramente em meus ouvidos. Olhei para baixo. Eles só poderiam ter vindo do velho ao meu lado, mas ele estava sentado agora tão absorto como sempre, muito magro, muito enrugado, curvado pela idade, um cachimbo de ópio pendurado entre os joelhos, como se tivesse caído em um penhasco. Lassidão de seus dedos. Dei 2 passos à frente e olhei para trás. Foi necessário todo o meu autocontrole para evitar que eu soltasse um grito de espanto. Ele virou as costas para que ninguém pudesse vê-lo além de mim. Sua forma havia se preenchido, suas rugas desapareceram, os olhos opacos recuperaram o fogo, e ali, sentado perto do fogo e sorrindo de minha surpresa, estava ninguém menos que Sherlock Holmes. Ele fez um leve movimento para que eu me aproximasse dele e, instantaneamente, ao virar o rosto mais uma vez para a companhia, caiu em uma senilidade trêmula e de lábios soltos. "Holmes." Eu sussurrei: "O que diabos você está fazendo nesta toca?" O mais baixo que puder, ele respondeu: "Tenho ouvidos excelentes. Se você tivesse a grande gentileza de se livrar daquele seu amigo idiota, eu ficaria extremamente feliz em ter uma conversinha com você. Tenho um táxi lá fora, então, por favor, mande-o para casa nele. Você pode confiar nele com segurança, pois ele parece ser muito fraco para se envolver em qualquer travessura. Eu recomendaria que você também enviasse um bilhete do cocheiro para sua esposa, dizendo que você se juntou a mim. Se esperar lá fora, estarei com você em 5 minutos." Era difícil recusar qualquer um dos pedidos de Sherlock Holmes, pois eram sempre extremamente definidos e apresentados com um ar sereno de domínio.
Senti, porém, que quando Whitney ficou confinado no táxi minha missão estava praticamente cumprida, e, de resto, não poderia desejar nada melhor do que estar associado ao meu amigo numa daquelas aventuras singulares que eram a condição normal da sua existência. Em poucos minutos eu escrevi meu bilhete, paguei a conta de Whitney, levei-o até o táxi e o vi sendo conduzido pela escuridão. Em muito pouco tempo, uma figura decrépita emergiu do antro de ópio e eu estava andando pela rua com Sherlock Holmes. Durante 2 ruas ele se arrastou com as costas curvadas e o pé inseguro. Então, olhando rapidamente ao redor, ele se endireitou e caiu na gargalhada. Suponho, Watson, disse ele, que você imagina que acrescentei o fumo de ópio às injeções de cocaína e todas as outras pequenas fraquezas sobre as quais você me favoreceu com suas opiniões médicas. Certamente fiquei surpreso ao encontrar você lá, mas não mais do que eu para encontrar você. Vim procurar um amigo, e eu para encontrar um inimigo. Um inimigo? Sim, um dos meus inimigos naturais, ou, devo dizer, minha presa natural. Resumindo, Watson, estou no meio de uma investigação muito notável e espero encontrar uma pista nas divagações incoerentes desses idiotas, como fiz até agora. Se eu tivesse sido reconhecido naquele covil, minha vida não teria válido a compra de 1 hora, pois já o usei antes para meus próprios propósitos, e o malandro lascar que o dirige jurou vingar-se de mim. Há um alçapão nos fundos daquele prédio, perto da esquina de Paul's Wharf, que poderia contar algumas histórias estranhas sobre o que passou por ele nas noites sem lua. O que? Você não quer dizer corpos? Sim, corpos, Watson. Seríamos homens ricos se tivéssemos 1000 libras para cada pobre diabo que foi morto naquela cova. É a mais vil armadilha assassina de toda a margem do rio, e temo que Neville St. Clair tenha entrado nela para nunca mais sair dela. Mas nossa armadilha deveria estar aqui. Ele colocou os 2 indicadores entre os dentes e assobiou estridentemente, um sinal que foi respondido por um assobio semelhante à distância, seguido logo pelo barulho das rodas e pelo tilintar dos cascos dos cavalos. Agora, Watson, disse Holmes, enquanto uma alta carroça avançava pela escuridão, projetando 2 túneis dourados de luz amarela de suas lanternas laterais. Você vem comigo, não é? Se eu puder ser útil, um camarada confiável é sempre útil, e um cronista ainda mais. Meu quarto no Ticedars tem cama de casal, os cedros? Sim, aquela é a casa do Sr. St. Clair. Vou ficar lá enquanto conduzo a investigação. Onde está, então? Perto de Leigh, em Kent. Temos uma viagem de 11 quilômetros pela frente, mas estou totalmente no escuro. Claro que você é. Você saberá tudo sobre isso em breve. Pule aqui. Tudo bem, João, não precisaremos de você. Aqui está meia coroa. Procure-me amanhã, por volta das 11. Dê a ela a cabeça. Adeus, então. Ele sacudiu o cavalo com o chicote e saímos correndo pela interminável sucessão de ruas sombrias e desertas, que se alargaram gradualmente, até que voamos através de uma ponte larga com balaustrada, com o rio escuro fluindo lentamente abaixo de nós. Mais além, havia outro deserto monótono de tijolos e argamassa, cujo silêncio era quebrado apenas pelos passos pesados e regulares do policial ou pelas canções e gritos de algum grupo atrasado de foliões. Um destroço opaco flutuava lentamente pelo céu, e 1 ou 2 estrelas brilhavam vagamente aqui e ali através das fendas das nuvens. Holmes dirigia em silêncio, com a cabeça afundada no peito e o ar de um homem perdido em pensamentos, enquanto eu estava sentado ao lado dele, curioso para saber qual poderia ser essa nova busca que parecia sobrecarregar seus poderes tão dolorosamente, mas com medo de invadir a corrente de seus pensamentos. Tínhamos percorrido vários quilômetros e estávamos começando a chegar à orla do cinturão de vilas suburbanas, quando ele se sacudiu, encolheu os ombros e acendeu o cachimbo com o ar de um homem que se convenceu de estar agindo pelo bem. Melhor. Você tem um grande dom de silêncio, Watson, disse ele. Isso o torna um companheiro inestimável. Pela minha palavra, é ótimo para mim ter alguém com quem conversar, pois meus próprios pensamentos não são excessivamente agradáveis. Eu estava me perguntando o que deveria dizer a esta querida mulher esta noite, quando ela me encontrar na porta. Você esquece que não sei nada sobre isso, terei apenas tempo para lhe contar os fatos do caso antes de chegarmos à lei. Parece absurdamente simples, mas, de alguma forma, não consigo encontrar nada em que me basear. Há bastante linha, sem dúvida, mas não consigo colocar a ponta na mão.
Agora, vou expor o caso de forma clara e concisa para você, Watson, e talvez você possa ver uma faísca onde tudo está escuro para mim. Prossiga. Então, alguns anos atrás, para ser definitivo, em maio de 1884, veio à lei um cavalheiro, de nome Neville St. Clair, que parecia ter muito dinheiro. Ele alugou uma vila grande, planejou o terreno muito bem e viveu em bom estilo. Aos poucos ele fez amigos na vizinhança e, em 1887, casou-se com a filha de um cervejeiro local, com quem hoje tem 2 filhos. Ele não tinha ocupação, mas estava interessado em várias empresas e ia para a cidade geralmente pela manhã, voltando todas as noites às 5h14 da Cannon Street. Sr. Clair tem agora 37 anos de idade, é um homem de hábitos moderados, um bom marido, um pai muito afetuoso e um homem popular entre todos que o conhecem. Posso acrescentar que todas as suas dívidas no presente momento, pelo que podemos apurar, ascendem a 88 libras 10s, enquanto ele tem 220 libras em crédito no Capital and Courtiers Bank. Não há razão, portanto, para pensar que problemas financeiros estejam pesando em sua mente. Na segunda-feira passada, o Sr. Neville St. Clair foi à cidade um pouco mais cedo do que de costume, comentando antes de começar que tinha 2 tarefas importantes a cumprir e que traria para seu filho uma caixa de tijolos. Ora, por mero acaso, a sua esposa recebeu um telegrama nesta mesma segunda-feira, pouco depois da sua partida, informando que uma pequena encomenda de valor considerável que ela esperava estava à sua espera nos escritórios da Aberdeen Shipping Company. Agora, se você estiver bem em Londres, saberá que o escritório da empresa fica em Fresno Street, que se ramifica em Upper Swandon Lane, onde você me encontrou esta noite. A senhora St. Clair almoçou, partiu para a cidade, fez algumas compras, dirigiu-se ao escritório da empresa, pegou seu pacote e encontrou-se exatamente às 16h35 caminhando por Swandon Lane no caminho de volta à estação. Você me seguiu até agora? É muito claro, se você se lembra, segunda-feira foi um dia extremamente quente, e a senhora St. Clair caminhava devagar, olhando em volta na esperança de ver um táxi, pois não gostava do bairro em que se encontrava. Enquanto ela caminhava dessa maneira pela Swandon Lane, ela de repente ouviu uma exclamação ou choro, e ficou gelada ao ver o marido olhando para ela e, como lhe pareceu, acenando para ela de uma janela do segundo andar. A janela estava aberta e ela viu claramente o rosto dele, que descreve como terrivelmente agitado. Ele acenou freneticamente para ela e depois desapareceu da janela tão repentinamente que lhe pareceu que havia sido puxado para trás por alguma força irresistível. Um ponto singular que chamou a atenção de seu olhar feminino e rápido foi que, embora ele usasse um casaco escuro, como o que usara quando partira para a cidade, não usava colarinho nem gravata. Convencida de que algo estava errado com ele, ela desceu correndo as escadas, pois a casa não era outra senão o antro de ópio onde você me encontrou esta noite, e correndo pela sala da frente ela tentou subir as escadas que levavam ao primeiro andar. Ao pé da escada, porém, ela encontrou esse canalha lascar de quem falei, que a empurrou para trás e, auxiliado por um dinamarquês, que ali atua como assistente, empurrou-a para a rua. Cheia das mais enlouquecedoras dúvidas e medos, ela correu pela rua e, por rara sorte, encontrou na rua Fresno vários policiais com um inspetor, todos a caminho de sua ronda. O inspetor e 2 homens acompanharam-na de volta e, apesar da contínua resistência do proprietário, dirigiram-se ao quarto onde o Sr. St. Clair fora visto pela última vez. Não havia sinal dele ali. Na verdade, em todo aquele andar não havia ninguém, exceto um desgraçado aleijado, de aspecto hediondo, que, ao que parece, ali residiu. Tanto ele quanto o lascar juraram veementemente que ninguém mais estivera na sala da frente durante a tarde. A negação foi tão determinada que o inspetor ficou pasmo e quase chegou a acreditar que a senhora St. Lá fora caiu uma cascata de tijolos infantis. Era o brinquedo que ele havia prometido levar para casa. Essa descoberta e a evidente confusão que o aleijado demonstrava fizeram com que o inspetor percebesse que o assunto era sério. As salas foram cuidadosamente examinadas e todos os resultados apontaram para um crime abominável. A sala da frente era simplesmente mobiliada como uma sala de estar e dava para um pequeno quarto, que dava para os fundos de um dos cais. Entre o cais e a janela do quarto há uma faixa estreita, que seca na maré baixa, mas fica coberta na maré alta por pelo menos 1,5 metros de água. A janela do quarto era larga e aberta por baixo.
Ao exame, foram vistos vestígios de sangue no parapeito da janela e várias gotas espalhadas no chão de madeira do quarto. Atrás de uma cortina na sala da frente estavam todas as roupas do Sr. Neville St. Clair, com exceção do casaco. Suas botas, meias, chapéu e relógio, todos estavam lá. Não havia sinais de violência em nenhuma dessas roupas e não havia outros vestígios do Sr. Neville St. Clair. Ele aparentemente deve ter saído pela janela, pois nenhuma outra saída foi descoberta, e as sinistras manchas de sangue no parapeito davam pouca promessa de que ele pudesse se salvar nadando, pois a maré estava no máximo no momento da tragédia. E agora quanto aos vilões que pareciam estar imediatamente implicados no assunto. O Lascar era conhecido por ser um homem dos mais vis antecedentes, mas como, segundo a história da senhora, dificilmente poderia ter sido mais do que um cúmplice do crime. A sua defesa foi de absoluta ignorância e ele protestou que não tinha conhecimento dos feitos de Hugh Boone, seu inquilino, e que não podia explicar de forma alguma a presença das roupas do cavalheiro desaparecido. Tanto para o técnico do Lascar. Agora, o sinistro aleijado que vive no segundo andar do antro de ópio e que foi certamente o último ser humano cujos olhos pousaram em Neville St. Clair. Seu nome é Hugh Boone, e seu rosto hediondo é familiar a todo homem que vai muito à cidade. Ele é um mendigo profissional, mas para evitar as regulamentações policiais finge ter um pequeno comércio de vestes de cera. A pouca distância da Threadneedle Street, do lado esquerdo, há, como você deve ter notado, um pequeno ângulo na parede. É aqui que esta criatura toma seu assento diário, de pernas cruzadas com seu minúsculo estoque de fósforos no colo, e como ele é um espetáculo lamentável, uma pequena chuva de caridade desce sobre o gorduroso boné de couro que está na calçada ao lado dele. Observei o sujeito mais de uma vez antes de pensar em conhecê-lo profissionalmente e fiquei surpreso com a colheita que ele colheu em pouco tempo. Sua aparência, você vê, é tão notável que ninguém consegue passar por ele sem observá-lo. Uma cabeleira alaranjada, um rosto pálido desfigurado por uma cicatriz horrível, que, pela sua contração, arrebentou a borda externa do lábio superior, um queixo de bulldog e um par de olhos escuros muito penetrantes, que apresentam um contraste singular à cor de seu cabelo, todos o distinguem da multidão comum de mendicantes e o mesmo acontece com sua inteligência, pois ele está sempre pronto para responder a qualquer pedaço de palha que possa ser atirado contra ele pelos transeuntes. Este é o homem que agora descobrimos ter sido o inquilino do antro de ópio e ter sido o último homem a ver o cavalheiro que procuramos, mas um aleijado. Disse eu. O que ele poderia ter feito sozinho contra um homem no auge da vida? Ele é aleijado no sentido de que anda mancando, mas em outros aspectos ele parece ser um homem poderoso e bem educado. Certamente sua experiência médica lhe diria, Watson, que a fraqueza de um membro é muitas vezes compensada por uma força excepcional nos outros. Por favor, continue sua narrativa, Sra. St. Clair desmaiou ao ver o sangue na janela e foi escoltada para casa em um táxi pela polícia, pois sua presença não poderia ajudá-los em suas investigações. O inspetor Barton, encarregado do caso, fez um exame muito cuidadoso do local, mas sem encontrar nada que esclarecesse o assunto. Um erro foi cometido ao não prender Boone imediatamente, já que lhe foram concedidos alguns minutos durante os quais ele poderia ter se comunicado com seu amigo, o Lascar, mas essa falha foi logo corrigida, e ele foi apreendido e revistado, sem que nada fosse encontrado que pudesse incriminá-lo. Havia, é verdade, algumas manchas de sangue na manga direita da camisa, mas ele apontou para o dedo anelar, que havia sido cortado perto da unha, e explicou que o sangramento vinha daí, acrescentando que estivera em a janela não muito antes, e que as manchas ali observadas provinham sem dúvida da mesma fonte. Ele negou veementemente ter visto o Sr. Neville St. Clair e jurou que a presença das roupas em seu quarto era um mistério tanto para ele quanto para a polícia. Quanto à afirmação da Sra. St. Clair de que ela realmente tinha visto o marido na janela, ele declarou que ela devia estar louca ou sonhando. Ele foi removido, protestando ruidosamente, para a delegacia de polícia, enquanto o inspetor permaneceu no local, na esperança de que a maré vazante pudesse fornecer alguma nova pista. E aconteceu, embora eles dificilmente encontrassem no banco de lama o que temiam encontrar. Era o casaco de Neville St. Clair, e não de Neville St. Clair, que ficou descoberto enquanto a maré recuava. E o que você acha que encontraram nos bolsos? Não consigo imaginar, não acho que você adivinharia.
Cada bolso cheio de centavos e meio centavo, 421 centavos e 270 meio centavo. Não é de admirar que não tenha sido varrido pela maré. Mas um corpo humano é uma questão diferente. Há um redemoinho violento entre o cais e a casa. Parecia bastante provável que o casaco pesado tivesse permanecido quando o corpo despido foi sugado para dentro do rio, mas eu entendo que todas as outras roupas foram encontradas no quarto. O corpo estaria vestido apenas com um casaco? Não, senhor, mas os fatos podem ser enfrentados de maneira bastante ilusória. Suponha que este homem, Boone, tenha empurrado Neville St. Clair pela janela, não há olho humano que pudesse ter visto o feito. O que ele faria então? É claro que lhe ocorreria instantaneamente que ele deveria se livrar das roupas reveladoras. Ele então agarrava o casaco e estava prestes a jogá-lo fora, quando lhe ocorria que ele nadaria e não afundaria. Ele tem pouco tempo, pois ouviu a briga lá embaixo, quando a esposa tentou subir à força, e talvez já tenha ouvido de seu cúmplice lascar que a polícia está subindo a rua correndo. Não há um instante a ser perdido. Ele corre para algum tesouro secreto, onde acumulou os frutos de sua mendicância, e enfia nos bolsos todas as moedas que consegue colocar as mãos para ter certeza de que o casaco afundará. Ele a joga fora e teria feito o mesmo com as outras peças se não tivesse ouvido o barulho dos passos lá embaixo e só tivesse tido tempo de fechar a janela quando a polícia apareceu. Certamente parece viável. Bem, vamos tomar isso como uma hipótese de trabalho por falta de uma melhor. Boone, como já lhe contei, foi preso e levado para a delegacia, mas não foi possível demonstrar que alguma vez houve algo contra ele. Durante anos ele foi conhecido como um mendigo profissional, mas sua vida parecia ter sido muito tranquila e inocente. Aí está a questão no momento, e as questões que precisam ser resolvidas, o que Neville St. Clair estava fazendo na casa de ópio, o que aconteceu com ele quando estava lá, onde ele está agora e o que o Boone teve a ver com seu desaparecimento, estão tão longe de uma solução como sempre. Confesso que não consigo me lembrar de nenhum caso em minha experiência que à primeira vista parecesse tão simples e, ainda assim, apresentasse tais dificuldades. Enquanto Sherlock Holmes detalhava essa série singular de acontecimentos, rodopiamos pelos arredores da grande cidade até que as últimas casas dispersas foram deixadas para trás, e cambaleamos com uma cerca viva de cada lado de nós. Porém, assim que ele terminou, passamos por duas aldeias dispersas, onde algumas luzes ainda brilhavam nas janelas. Estamos nos arredores de Leigh, disse meu companheiro. Tocamos em 3 condados ingleses em nossa curta viagem, começando em Middlesex, passando por um ângulo de Surrey e terminando em Kent. Vê aquela luz entre as árvores? Esse é Cedars, e ao lado dessa lâmpada está sentada uma mulher cujos ouvidos ansiosos já captaram, não tenho dúvidas, o tilintar das patas do nosso cavalo. Mas por que você não está conduzindo o caso de Baker Street? Perguntei. Porque há muitas perguntas que devem ser feitas aqui. A senhora St. Clair gentilmente colocou 2 quartos à minha disposição, e você pode ter certeza de que ela não receberá nada além de boas-vindas ao meu amigo e colega. Detesto conhecê-la, Watson, quando não tenho notícias do marido dela. Aqui estamos. Ei, ei, ei. Tínhamos parado em frente a uma grande vila que ficava dentro de seu próprio terreno. Um cavalariço correu até a cabeça do cavalo e, saltando, seguia Holmes pelo pequeno e sinuoso caminho de cascalho que levava à casa. Quando nos aproximamos, a porta se abriu e uma pequena mulher loira apareceu na abertura, vestida com uma espécie de musseline de soie leve, com um toque de chifon rosa fofo no pescoço e nos pulsos. Ela ficou com a figura delineada contra o fluxo de luz, uma mão na porta, a outra meio levantada em sua ansiedade, o corpo ligeiramente curvado, a cabeça e o rosto salientes, com olhos ansiosos e lábios entreabertos, uma pergunta permanente. Bem? Ela gritou, bem? E então, vendo que éramos 2, ela deu um grito de esperança que se transformou num gemido ao ver que meu companheiro balançou a cabeça e encolheu os ombros. Não há boas notícias? Nenhum, nada mal? Não, graças a Deus por isso. Mas entre. Você deve estar cansado, pois teve um longo dia. Este é meu amigo, Dr. Watson. Ele tem sido de utilidade vital para mim em vários dos meus casos, e uma sorte de sorte tornou possível trazê-lo à tona e associá-lo a esta investigação. Estou muito feliz em ver você, disse ela, apertando minha mão calorosamente.
Você irá, tenho certeza, perdoar qualquer coisa que possa estar faltando em nossos arranjos, quando considerar o golpe que nos atingiu tão repentinamente. Minha querida senhora, disse eu, sou um antigo militante e, se não fosse, posso ver muito bem que nenhum pedido de desculpas é necessário. Se eu puder ajudar você ou meu amigo aqui, ficarei realmente feliz. Agora, Sr. Sherlock Holmes, disse a senhora ao entrarmos numa sala de jantar bem iluminada, sobre a mesa onde fora servido um jantar frio, gostaria muito de lhe fazer uma ou duas perguntas simples, às quais peço que você dará uma resposta clara. Certamente, madame, não se preocupe com meus sentimentos. Não sou histérica, nem dada a desmaiar. Eu simplesmente desejo ouvir sua opinião real. Em que ponto? No fundo do seu coração, você acha que Neville está vivo? Sherlock Holmes pareceu envergonhado com a pergunta. Francamente, agora. Ela repetiu, de pé sobre o tapete e olhando atentamente para ele enquanto ele se recostava em uma cadeira de vime. Francamente, então, senhora, eu não. Você acha que ele está morto? Eu faço, assassinado? Eu não digo isso. Talvez, e em que dia ele morreu? Na segunda-feira, então talvez, Sr. Holmes, você tenha a gentileza de explicar como recebi uma carta dele hoje. Sherlock Holmes saltou da cadeira como se tivesse sido galvanizado. O que? Ele rugiu. Sim, hoje. Ela ficou sorrindo, segurando um pequeno pedaço de papel no ar. Posso ver? Certamente. Ele arrancou-o da mão dela com tanta ansiedade e, espalhando-o sobre a mesa, colocou-o sobre a luminária e examinou-o atentamente. Eu havia deixado minha cadeira e estava olhando para ela por cima do ombro dele. O envelope era muito grosseiro e estava carimbado com o carimbo do correio de Gravesend e com a data daquele mesmo dia, ou melhor, do dia anterior, pois já passava bastante da meia-noite. Escrita grosseira, murmurou Holmes. Certamente esta não é a escrita do seu marido, senhora, não, mas o recinto é. Percebo também que quem endereçou o envelope teve que ir perguntar o endereço. Como você pode saber isso? O nome, você vê, está em tinta perfeitamente preta, que já secou. O resto é de cor acinzentada, o que indica que foi utilizado papel mata-borrão. Se tivesse sido escrito imediatamente e depois apagado, nenhum seria de um tom preto profundo. Este homem escreveu o nome e houve uma pausa antes de ele escrever o endereço, o que só pode significar que ele não o conhecia. É claro que é uma ninharia, mas não há nada tão importante quanto ninharias. Vejamos agora a carta. Houve um recinto aqui, sim, havia um anel. Seu anel de sinete, e você tem certeza de que esta é a mão do seu marido? Uma de suas mãos, sua mão quando ele escreveu apressadamente. É muito diferente de sua escrita habitual, mas eu a conheço bem, querido, não tenha medo. Tudo correrá bem. Há um erro enorme que pode levar algum tempo para ser corrigido. Espere com paciência. Neville. Escrito a lápis na folha de guarda de um livro, tamanho 8º, sem marca d'água. Zumbir. Postado hoje em Gravesend por um homem com o polegar sujo. E a aba foi colada, se não me engano, por uma pessoa que mascava tabaco. E você não tem dúvidas de que é a mão do seu marido, senhora? Nenhum. Neville escreveu essas palavras, e eles foram postados hoje em Gravesend. Bem, senhora St. Clair, as nuvens se iluminam, embora eu não deva me aventurar a dizer que o perigo acabou, mas ele deve estar vivo, Sr. Holmes, a menos que esta seja uma falsificação inteligente para nos colocar na pista errada. Afinal, o anel não prova nada. Pode ter sido tirado dele, não, é a sua própria escrita, muito bem. Pode, no entanto, ter sido escrito na segunda-feira e postado apenas hoje. Isso é possível. Se assim for, muita coisa pode ter acontecido entre eles. Você não deve me desencorajar, senhor, eu sei que está tudo bem com ele. Há uma simpatia tão grande entre nós que eu saberia se o mal acontecesse sobre ele. No mesmo dia em que o vi pela última vez, ele se cortou no quarto, mas eu, na sala de jantar, corri escada acima imediatamente, com a maior certeza de que algo havia acontecido. Você acha que eu reagiria a tal ninharia e ainda assim ignoraria sua morte? Já vi muita coisa para não saber que a impressão de uma mulher pode ser mais valiosa do que a conclusão de um raciocinador analítico. E nesta carta você certamente tem uma evidência muito forte para corroborar sua opinião. Mas se seu marido está vivo e pode escrever cartas, por que deveria permanecer longe de você? Não consigo imaginar.
É impensável, e na segunda-feira ele não fez nenhum comentário antes de deixar você? Não, e você ficou surpreso ao vê-lo em Swandonlane? Muito, a janela estava aberta? Sim, então ele pode ter ligado para você? Ele só, pelo que entendi, deu um grito inarticulado? Sim, um pedido de ajuda, você pensou? Sim. Ele acenou com as mãos, mas pode ter sido um grito de surpresa. O espanto com a visão inesperada de você pode fazer com que ele levante as mãos? É possível, e você pensou que ele foi puxado para trás? Ele desapareceu tão de repente, ele pode ter saltado para trás. Você não viu mais ninguém na sala? Não, mas esse homem horrível confessou ter estado lá, e o lascar estava ao pé da escada, exatamente. Seu marido, até onde você pode ver, estava com roupas comuns? Mas sem colarinho ou gravata. Eu vi claramente sua garganta nua. Ele alguma vez falou de Swandonlane? Nunca. Ele alguma vez mostrou algum sinal de ter consumido ópio? Nunca. Obrigado, senhora. Esses são os principais pontos sobre os quais gostaria de ser absolutamente claro. Agora jantaremos um pouco e depois nos retiraremos, pois amanhã poderemos ter um dia muito ocupado. Um grande e confortável quarto com cama de casal foi colocado à nossa disposição, e eu rapidamente me coloquei entre os lençóis, pois estava cansado depois da noite de aventura. Sherlock Holmes era um homem, porém, que, quando tinha um problema não resolvido em mente, passava dias, e até uma semana, sem descanso, revirando-o, reorganizando seus fatos, examinando-o de todos os pontos de vista. Até que ele compreendesse ou se convencesse de que seus dados eram insuficientes. Logo ficou evidente para mim que ele agora estava se preparando para uma sessão que duraria a noite toda. Tirou o casaco e o colete, vestiu um grande roupão azul e depois andou pelo quarto recolhendo travesseiros da cama e almofadas do sofá e das poltronas. Com eles construiu uma espécie de divã oriental, no qual se empoleirou de pernas cruzadas, com um grama de tabaco felpudo e uma caixa de fósforos à sua frente. Na penumbra da lâmpada, eu o vi sentado ali, com um velho cachimbo de sarça entre os lábios, os olhos fixos vagamente no canto do teto, a fumaça azul subindo dele, silencioso, imóvel, com a luz brilhando sobre seu corpo. Características aquilinas fortes. Então ele sentou-se quando eu adormeci, e também sentou-se quando uma súbita ejaculação me fez acordar, e encontrei o sol de verão brilhando no apartamento. O cachimbo ainda estava entre seus lábios, a fumaça ainda subia e o quarto estava cheio de uma densa névoa de tabaco, mas nada restava do monte de penugem que eu vira na noite anterior. Acordado, Watson? Ele perguntou. Sim, jogo para um passeio matinal? Certamente, então vista-se. Ninguém se mexeu ainda, mas sei onde dorme o cavalariço e em breve retiraremos a carroça. Ele ria consigo mesmo enquanto falava, seus olhos brilhavam e ele parecia um homem diferente do pensador sombrio da noite anterior. Enquanto me vestia, olhei para o relógio. Não era de admirar que ninguém estivesse se mexendo. Eram 4:25. Mal tinha terminado quando Holmes voltou com a notícia de que o menino estava montando o cavalo. Quero testar uma pequena teoria minha, disse ele, calçando as botas. Acho, Watson, que você está agora na presença de um dos mais idiotas da Europa. Eu mereço ser expulso daqui para Charing Cross. Mas acho que agora tenho a chave do caso, e onde está? Eu perguntei, sorrindo. No banheiro, ele respondeu. Ah, sim, não estou brincando, continuou ele, vendo meu olhar de incredulidade. Acabei de chegar lá, tirei-o e coloquei-o nesta bolsa Gladstone. Vamos, meu rapaz, e veremos se não cabe na fechadura. Descemos as escadas o mais silenciosamente possível e saímos para o sol brilhante da manhã. Na estrada estavam nosso cavalo e nossa carroça, com o cavalariço meio vestido esperando na frente. Nós dois entramos e saímos correndo pela London Road. Algumas carroças rurais se movimentavam, transportando legumes para a metrópole, mas as fileiras de vilas de ambos os lados estavam tão silenciosas e sem vida quanto uma cidade sonhada. Em alguns pontos foi um caso singular, disse Holmes, fazendo o cavalo começar a galopar. Confesso que tenho sido cego como uma toupeira, mas é melhor aprender a sabedoria tarde do que nunca aprendê-la. Na cidade, os primeiros que acordavam começavam a olhar sonolentos pelas janelas enquanto dirigíamos pelas ruas do lado de Surrey. Passando pela Waterloo Bridge Road, atravessamos o rio e, subindo a Wellington Street, viramos bruscamente para a direita e nos encontramos na Bow Street.
Sherlock Holmes era bem conhecido da polícia e os dois policiais que estavam na porta o saudaram. Um deles segurou a cabeça do cavalo enquanto o outro nos conduziu para dentro. Quem está de plantão? Perguntou Holmes. Inspetor Bradstreet, senhor. Ah, Bradstreet, como você está? Um oficial alto e corpulento desceu pela passagem lajeada de pedra, com um boné pontudo e uma jaqueta com rãs. Gostaria de ter uma conversa tranquila com você, Bradstreet. Certamente, senhor, entre no meu quarto aqui. Era uma sala pequena, parecida com um escritório, com um enorme livro sobre a mesa e um telefone projetando-se da parede. O inspetor sentou-se à sua mesa. O que posso fazer por você, senhor Holmes? Liguei sobre aquele mendigo, Boone, aquele que foi acusado de estar envolvido no desaparecimento do senhor Neville St. Sim. Ele foi levado e detido para futuras investigações, então eu ouvi. Você o tem aqui? Nas células, ele está quieto? Oh, ele não dá problemas. Mas ele é um canalha sujo, sujo? Sim, tudo o que podemos fazer é fazê-lo lavar as mãos, e seu rosto está preto como o de um funileiro. Bem, quando seu caso for resolvido, ele tomará um banho regular na prisão, e acho que, se você o visse, concordaria comigo que ele precisava disso. Gostaria muito de vê-lo. Você iria? Isso é feito facilmente. Vem por aqui. Você pode deixar sua bolsa. Não, acho que vou aceitar. Muito bom. Venha por aqui, por favor. Ele nos conduziu por um corredor, abriu uma porta gradeada, desceu uma escada em caracol e nos levou a um corredor caiado com uma fileira de portas de cada lado. O terceiro da direita é dele, disse o inspetor. Aqui está. Ele silenciosamente abriu um painel na parte superior da porta e olhou através dela. Ele está dormindo, disse ele. Você pode vê-lo muito bem. Nós dois colocamos nossos olhos na grade. O prisioneiro estava deitado com o rosto virado para nós, num sono muito profundo, respirando lenta e pesadamente. Ele era um homem de estatura média, vestido de maneira grosseira, como convinha à sua vocação, com uma camisa colorida aparecendo no rasgo do casaco esfarrapado. Ele estava, como dissera o inspetor, extremamente sujo, mas a sujeira que cobria seu rosto não conseguia esconder sua feiura repulsiva. Uma pápula larga de uma velha cicatriz percorria-o, do olho ao queixo, e pela sua contração tinha virado para cima um lado do lábio superior, de modo que 3 dentes ficavam expostos num rosnado perpétuo. Uma mecha de cabelo ruivo muito brilhante crescia sobre seus olhos e testa. Ele é uma beleza, não é? Disse o inspetor. Ele certamente precisa de um banho, observou Holmes. Tive a ideia de que sim e tomei a liberdade de trazer as ferramentas comigo. Ele abriu o saco Gladstone enquanto falava e tirou, para minha surpresa, uma esponja de banho muito grande. Ele. Você é engraçado, riu o inspetor. Agora, se você tiver a grande bondade de abrir essa porta muito silenciosamente, em breve faremos dele uma figura muito mais respeitável. Bem, não sei por que não, disse o inspetor. Ele não parece um crédito para células de Bow Street, não é? Ele enfiou a chave na fechadura e todos entramos na cela em silêncio. O dorminhoco deu meia volta e depois caiu novamente num sono profundo. Holmes inclinou-se sobre o jarro de água, umedeceu a esponja e depois esfregou-a 2 vezes vigorosamente no rosto do prisioneiro. Deixe-me apresentá-lo, gritou ele, ao Sr. Neville St. Clair, de lei, no condado de Kent. Nunca na minha vida vi tal visão. O rosto do homem descascou-se sob a esponja como a casca de uma árvore. A tonalidade marrom grosseira se foi. Também se foi a cicatriz horrível que o marcava e o lábio torcido que dava aquele sorriso repulsivo de escárnio ao rosto. Um espasmo arrancou o cabelo ruivo emaranhado, e ali, sentado na cama, estava um homem pálido, de rosto triste, aparência refinada, cabelos pretos e pele lisa, esfregando os olhos e olhando ao redor com uma perplexidade sonolenta. Então, de repente, percebendo a exposição, ele gritou e se jogou com o rosto no travesseiro. Grandes céus! Gritou o inspetor, é, de fato, o homem desaparecido. Eu o conheço pela fotografia. O prisioneiro virou-se com o ar imprudente de quem se abandona ao seu destino. Assim seja, disse ele. E, por favor, do que sou acusado? Com fugir do Sr. Neville St. Vamos, você não pode ser acusado disso, a menos que eles façam disso um caso de tentativa de suicídio, disse o inspetor com um sorriso.
Bem, estou há 27 anos na polícia, mas isso realmente leva a melhor, se eu sou o Sr. Neville St. Clair, então é óbvio que nenhum crime foi cometido e que, portanto, estou detido ilegalmente. Nenhum crime, mas um grande erro foi cometido, disse Holmes. Você teria feito melhor se tivesse confiado em sua esposa. Não foi a esposa, foram as crianças, gemeu o prisioneiro. Deus me ajude, eu não permitiria que eles se envergonhassem do pai. Meu Deus! Que exposição! O que posso fazer? Sherlock Holmes sentou-se ao lado dele no sofá e deu-lhe um tapinha gentil no ombro. Se você deixar que um tribunal esclareça o assunto, disse ele, é claro que dificilmente poderá evitar a publicidade. Por outro lado, se convencer as autoridades policiais de que não há nenhum caso possível contra si, não sei se há qualquer razão para que os detalhes cheguem aos jornais. Tenho certeza de que o inspetor Bradstreet faria anotações sobre qualquer coisa que você nos dissesse e as submeteria às autoridades competentes. O caso nunca iria a tribunal, Deus o abençoe. Gritou o prisioneiro apaixonadamente. Eu teria suportado a prisão, até mesmo a execução, em vez de deixar meu miserável segredo como uma mancha de família para meus filhos. Você é o primeiro que ouviu minha história. Meu pai era professor em Chesterfield, onde recebi uma excelente educação. Viajei na minha juventude, subi ao palco e finalmente me tornei repórter de um jornal vespertino em Londres. Um dia, meu editor desejou ter uma série de artigos sobre a mendicância na metrópole e me ofereci para fornecê-los. Foi aí que todas as minhas aventuras começaram. Foi somente tentando mendigar como amador que consegui obter os fatos nos quais basear meus artigos. Quando era ator, é claro que aprendi todos os segredos da maquiagem e fiquei famoso na Sala Verde por minha habilidade. Aproveitei agora das minhas conquistas. Pintei o rosto e, para me tornar o mais lamentável possível, fiz uma boa cicatriz e torci um lado do lábio com a ajuda de um pequeno pedaço de gesso cor de pele. Depois, com cabelos ruivos e um vestido apropriado, assumi minha posição na parte comercial da cidade, ostensivamente como vendedor de fósforos, mas na verdade como mendigo. Durante 7 horas desempenhei meu ofício e, quando voltei para casa à noite, descobri, para minha surpresa, que havia recebido nada menos que 26 centavos. 4D. Escrevi meus artigos e pensei pouco mais sobre o assunto até que, algum tempo depois, apoiei uma conta para um amigo e recebi um mandado de 25 libras. Eu não sabia onde conseguir o dinheiro, mas uma ideia repentina me ocorreu. Implorei 15 dias de graça ao credor, pedi férias aos meus empregadores e passei o tempo mendigando na cidade sob meu disfarce. Em 10 dias eu tinha o dinheiro e paguei a dívida. Bem, você pode imaginar como foi difícil me dedicar a um trabalho árduo ganhando 2 libras por semana, quando eu sabia que poderia ganhar tanto em um dia manchando meu rosto com um pouco de tinta, colocando meu boné no chão e ainda sentado. Foi uma longa luta entre o meu orgulho e o dinheiro, mas os dólares finalmente ganharam, e eu vomitei as reportagens e sentei-me dia após dia no canto que havia escolhido primeiro, inspirando pena com o meu rosto medonho e enchendo os bolsos com moedas de cobre. Apenas um homem sabia meu segredo. Ele era o dono de um covil onde eu costumava me hospedar em Swandon Lane, onde todas as manhãs eu podia emergir como um mendigo miserável e à noite me transformar em um homem bem vestido da cidade. Esse sujeito, um lascar, foi bem pago por mim pelos seus aposentos, de modo que eu sabia que meu segredo estava seguro em sua posse. Bem, logo descobri que estava economizando somas consideráveis de dinheiro. Não quero dizer que qualquer mendigo nas ruas de Londres pudesse ganhar 700 libras por ano, o que é menos do que o meu rendimento médio, mas tive vantagens excepcionais no meu poder de fazer as pazes, e também na facilidade de réplica, que melhorou em prática e me tornou um personagem bastante reconhecido na cidade. Durante todo o dia, uma torrente de centavos, variados por prata, caiu sobre mim, e foi um dia muito ruim em que não consegui pegar 2 libras. À medida que fui ficando mais rico, fiquei mais ambicioso, comprei uma casa no campo, e acabei me casando, sem que ninguém suspeitasse da minha verdadeira ocupação. Minha querida esposa sabia que eu tinha negócios na cidade. Ela mal sabia o que. Na segunda-feira passada eu tinha terminado o dia e estava me vestindo em meu quarto acima do antro de ópio quando olhei pela janela e vi, para meu horror e espanto, que minha esposa estava parada na rua, com os olhos fixos em mim. Meu
Dei um grito de surpresa, levantei os braços para cobrir o rosto e, correndo até meu confidente, o Lascar, implorei-lhe que impedisse que alguém se aproximasse de mim. Ouvi a voz dela lá embaixo, mas sabia que ela não poderia subir. Rapidamente tirei minhas roupas, vesti-as de um mendigo e coloquei meus pigmentos e minha peruca. Mesmo os olhos de uma esposa não conseguiam penetrar num disfarce tão completo. Mas então me ocorreu que poderia haver uma busca no quarto e que as roupas poderiam me trair. Abri a janela, reabrindo com a minha violência um pequeno corte que me infligira no quarto naquela manhã. Então peguei meu casaco, que estava pesado com as moedas de cobre que acabara de transferir para ele da bolsa de couro em que carregava meus ganhos. Atirei-o pela janela e ele desapareceu no Tâmisa. As outras roupas teriam seguido, mas naquele momento houve uma corrida de policiais escada acima, e poucos minutos depois descobri, confesso, para meu alívio, que em vez de ser identificado como senhor, fui preso como seu assassino. Não sei se há mais alguma coisa para eu explicar. Eu estava determinado a preservar meu disfarce o máximo possível, daí minha preferência por uma cara suja. Sabendo que minha esposa ficaria terrivelmente ansiosa, tirei meu anel e confiei-o ao Lascar no momento em que nenhum policial estava me observando, junto com um rabisco apressado, dizendo-lhe que ela não tinha motivos para temer. Esse bilhete só chegou a ela ontem, disse Holmes. Bom Deus! Que semana ela deve ter passado? A polícia observou esse Lascar, disse o inspetor Bradstreet, e posso entender perfeitamente que ele possa achar difícil postar uma carta sem ser observado. Provavelmente ele o entregou a algum cliente marinheiro dele, que se esqueceu dele por alguns dias. Era isso, disse Holmes, balançando a cabeça em aprovação. Não tenho dúvidas disso. Mas você nunca foi processado por mendigar? Muitas vezes, mas o que foi uma multa para mim? No entanto, deve parar por aqui, disse Bradstreet. Se a polícia quiser abafar isso, não deve haver mais Ugboone. Eu jurei pelos juramentos mais solenes que um homem pode fazer. Nesse caso, penso que é provável que nenhuma outra medida seja tomada. Mas se você for encontrado novamente, então tudo deverá sair. Tenho certeza, Sr. Holmes, de que estamos muito gratos a você por ter esclarecido o assunto. Eu gostaria de saber como você alcança seus resultados. Cheguei a este, disse meu amigo, sentando-me em 5 travesseiros e consumindo 30 gramas de trepada. Acredito, Watson, que se formos até Baker Street chegaremos bem a tempo para o café da manhã. O fim. Obrigado por ouvir um audiolivro de aventuras audíveis. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado para mais aventuras marcantes de audiolivros.